Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Fala, pessoal, hoje para mais uma entrevista imperdível aqui no quadro Papo com o Dublador, onde eu entrevisto grandes vozes da dublagem brasileira. E hoje eu estou com uma grande presença, uma presença ilustre aqui. Ele que já participou de várias franquias aí, Ben 10, Drama Total, que recentemente fez a aclamada série do Pinguim. Sim, eu estou falando com o dublador do Pinguim do Colin Farrell, e não só isso, do Rodney do Drama Total, do Cocorocói do Ben 10, do Diabo do Cuphead, a série, e muitos outros personagens aí. Ele também fez um Tipo Mundo de Gumball, você que gosta desse desenho, ele também aí fez parte, que é o Nando Sierp. Nando, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado aí o convite para a gente conversar, a gente relembrar sua carreira. Não, nossa, prazer é meu, né? É sempre um prazer enorme falar sobre a minha profissão, sobre dublagem, que é um trabalho que eu sou absolutamente apaixonado, né? E, pô, já estou nisso aí há quase 20 anos, né? E aí, eu adoro, adoro. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, divulga aí esse conteúdo para mais pessoas. Você que gosta de dublagem, pô, bate-papo aí, imperdível. Mas agora, vamos começar um Hum, pouquinho do seu início de carreira, Nando, uhum. porque, assim, eu sei que é uma pergunta clichê e tudo, mas Não, dar o beleza. contexto das coisas, né, e não chegar, porque eu acho importante, né, as pessoas saberem por onde a pessoa veio, como foi, sabe? Então, eu queria perguntar para você como foi seu início de carreira e, junto com essa pergunta, como foi sua experiência trabalhando na Herbert Richards, se você chegou a trabalhar lá? Herbert Richards é muito sinônimo, né, de dublagem. Sempre que falava de dublagem, a Herbert Richards vinha na mente, não só dos dubladores, mas dos fãs também. Então, conta um pouquinho para a gente como foi seu início de carreira e a sua experiência lá na Herbert Richards. Tá, beleza. Então vamos lá, do início. Bom, eu já era ator, né? Antes de ser dublador, eu já era ator, fazia teatro, né? Eu faço teatro desde 2001, né? E nesse determinado momento eu não pensava em fazer dublagem. A dublagem era uma coisa que eu gostava, que eu admirava, né? Pô, eu cresci vendo filme dublado, eu cresci ouvindo versão brasileira, Herbert Richards, mas era uma coisa que eu não, no momento ali eu não almejava. Eu queria fazer cinema, queria fazer teatro, televisão, né? Só que isso aí mudou num determinado dia que eu estava lá na escola de teatro e recebemos a visita do grande dublador, o saudoso Pietro Mário, e ele fez uma palestra sobre dublagem. E ali me acendeu uma luzinha. Falei, pô, dublagem, interessante. Eu nunca tinha pensado em dublagem. Pô, de repente é mais uma porta que se abre, né? E aí eu vi ele falando lá como é que dos personagens que ele fazia e como é que era o processo da dublagem, né? Ele explicou, não, tem uma bancada no estúdio, né? Tem um texto e a gente tem que sincronizar, não sei o que. Eu achei aquilo ali muito interessante. E eu falei, pô, de repente eu posso tentar isso aí, de repente né, é mais uma coisa aí dentro do nosso trabalho de ator, né? E aí passou, e aí meio que ficou no ar isso aí, né? E aí eu fui, né, continuei minha vida fazendo teatro, tudo. E aí, chegou num determinado momento, um ou 2 anos depois, uma amiga minha, também atriz na época, né, ela falou: pô, eu vou fazer um curso de dublagem. Pô, você não tá afim de fazer comigo, não? Não tô afim de fazer sozinha, pô, não topa, não? E eu, pô, ali, na, aí na hora eu lembrei do Pietro, falei, pô, naquela palestra do Pietro, que eu tinha gostado e tal, falei, pô, beleza, vou nessa. E aí eu fui meio que de carona ali com ela, literalmente, né? E aí, cara, na primeira aula eu já me apaixonei de cara, bicho. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Me achei. Finalmente eu me achei. Finalmente eu me achei. E aí, cara, terminei o curso, né? Fiz umas especializações ali, fiz workshop, tudo na época. E aí, quando eu vi que eu estava
razoavelmente pronto, eu comecei a buscar a dublagem, né? Comecei a ir nos estúdios, né? E o início de todo dublador é muito difícil. Você tem que ter muita paciência, você tem que ter persistência. E aí eu fui batendo na porta dos estúdios, né? E aí eu via um sim, eu via um não, não, né? Não, volta outro dia, não sei o quê. E aí, num dia desses, eu fui na Herbert Richards. Na época estava rolando uma novela, não lembro se era Rebelde, né? E ali, pô, os estúdios funcionando a pleno vapor, né, cara? E eu chegava nos diretores e falava: Bom, eu fiz um curso de dublagem, eu sou ator, estou começando, aí eu posso assistir um pouco? Não, não, senta aí, fica aí. E eu assisti muita dublagem na Herbert Richards. Eu vou dizer para você que eu aprendi muito assistindo também, não só nas aulas, mas assistindo aqueles dubladores maravilhosos ali, os veteranos ali dublando, né? E ali foi uma grande experiência ali, foi um aprendizado muito grande. E aí, numa dessas visitas nos estúdios, né, que eu ia todo dia, né? Eu ia todo dia. E aí, do nada, uma diretora que nunca tinha me visto, a Ângela Bonatti, ela nunca tinha me visto, ela olhou para mim, você acha que ela foi com a minha cara. Ela olhou para mim e falou assim: você pode vir quarta-feira às 9 horas fazer um horário comigo? Eu posso. Não, ok, tá marcado, beleza. Eu falei, caramba. Não, aproveita, eu já te ouço, não sei o quê. E aí eu fui, cara, nervoso pra caramba, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Botei em prática tudo que eu tinha aprendido, né? E aí foi ali. Eu nunca esqueço a data, 1º de fevereiro de 2006. Foi o meu primeiro trabalho profissional de dublagem. E ali começou, e aí fui. E a dublagem no início, assim, cara, é aos poucos. É um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali. E aos poucos as pessoas vão te conhecendo, vão confiando mais no seu trabalho, o mercado vai te absorvendo. E estamos aí até hoje, né? Quase 20 anos depois eu estou aí, graças a Deus. Que legal toda a sua história, né? E é legal, né? A questão do contato que você teve lá com o Prieto Mário, e aí depois, tempos depois, veio a dublagem, né? Batendo na porta, ô Nando, ó, eu tô aqui, hein? Tô É isso aqui, aí. tem que fazer, hein? Você tinha Não que entrar pra esquece de mim, dublagem. não. É o destino. É o É o destino. destino. Mas você falou uma coisa muito pertinente, né, Nando? Que é a questão que, para você entrar no mercado de dublagem, é uma coisa que demora, né? Demora. Todos esses motivos que você falou, né? É um mercado que hoje em dia está bem aberto, né? Agora você dubla games, dubla muitas coisas que na época não se dublava, né? Agora abriu-se muito leque de possibilidades, né? E é bom você dizer isso, né? Porque eu sou formado em ator, eu tenho DRT e também já fiz curso de dublagem. Aí eu pretendo um dia aí ser dublador, né? Pô, Torço quem aí. sabe? É. Tô jogando isso aí pro universo. Fazer que nem a dublagem bater na minha porta daqui a pouco. Mas Mas é você, muito legal isso. mas você falou da Herbert Richards, né? Da emoção né, de entrar lá. Pô, eu não esqueço até hoje a primeira vez que eu pisei na Herbert, quando eu cheguei no pátio da Herbert Richards, né? O mitológico pátio da Herbert Richards, e aquelas vozes ali ao vivo, né? Parecia que eu estava com a televisão ligada em casa. Assim, sensacional. Aí tava Orlando Drummond, tava o Bom Jardim, Isaac Bardavi, aquelas vozes que eu cresci ouvindo ali ao vivo. Eu falei, cara, que parada doida, cara. Muito legal. É engraçado que a gente pensa que os dubladores estão sendo dublados, né? A primeira impressão que é tipo, putz, de onde tá vindo essa voz? Essa voz não é desse cara, sabe? É muito Muito legal, legal. porque a gente não tinha o rosto, a gente tinha a voz, né? E Sim, aí a gente conhece o rosto da voz, né? E isso é fantástico. E você falando sobre Herbert Richards, né? Que foi um aprendizado para você. Muitos dubladores falaram isso, que você aprendia vendo os grandes, vendo os sim. mestres fazendo. E E isso é trabalhando junto. E trabalhando junto. Você aprendia muito trabalhando junto com eles. Alguns eram até legais, assim, davam um toque. Não, faz assim, não faz assim, não, faz assim, faz assado. Né? Dando os macetes ali da dublagem, né? Que só na prática que você aprende. Mas agora eu vou pegar uma pergunta mais pessoal para você, Nando, que é o seguinte:
A gente tem, hoje em dia também, a gente tem vários mídias, né? A gente tem desenho, tem filme, tem série, novela, novela turca, games, muita coisa. Eu queria perguntar para você se na sua carreira você tem uma predileção por alguma dessas mídias, tipo, eu gosto mais de dublar desenho, mais filme, mais série. Você tem algum gosto do que você mais gosta de dublar, assim? Olha, tem muita predileção, não. Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. Tipo, você citou novela turca. Novela turca é uma coisa extremamente difícil. Esses idiomas, assim, tipo turco, tailandês e russo, é muito difícil de você pegar ali o sync, né? Mas assim, eu gosto muito de filme, né? Eu gosto de dublar ator, né? Atores, né? E desenho também, eu não tenho muita predileção, não. O que vier, a gente dubla. Isso é muito legal, porque eu já fiz essa pergunta com alguns dubladores, eles também têm isso, que o que vier para eles é lucro. E é legal isso, né? Porque quebra uma questão de pensamento de tipo, putz, eu tenho que fazer só isso, você está aberto a várias coisas e fazer várias coisas. Isso é importante, a questão da versatilidade, né? É. Não, e Você, você sai de um estúdio, você está fazendo um documentário, você entra no estúdio, ou no outro estúdio, faz um filme de terror, depois você faz uma comédia e depois você faz um anime, né? São muitas emoções num dia só, né? com certeza. Aí agora você falou, né, de que novela turca era meio difícil. Aí eu vou puxar para uma pergunta, que é o Hum. seguinte: eu já conversei também com outros dubladores falando sobre o processo de dublar, que é um processo muito complexo, é um Sim. processo que demanda muita atenção. Você tem que ter o sincronismo afiado, você tem que ter a intenção do personagem, você tem que prestar atenção, você tem que ouvir o original, você tem todo um trabalho de administração, né, na bancada, que é uma coisa assim que eu lembro que na primeira vez que eu fiz curso de dublagem, me deu um tilt, porque Não, era, mas putz, o que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, nossa, o inglês está confundindo, aí eu tenho que ler o texto. Então, assim, eu queria perguntar para você, o que você acha mais difícil no processo de dublar? Você pode também citar mídias que são difíceis também, né? Uma pergunta bem aberta para você poder discorrer à vontade. isso é uma coisa que hoje em dia, para quem já tem um pouco mais de estrada, já virou uma coisa meio que automática, né? Essa coisa que você falou, não, pô, tem o texto, pô, o cara em inglês aqui eu tenho que falar em português, né? Muita informação, né? E isso, para quem está começando, cara, dá um nó na cabeça, que é um negócio impressionante. Eu passei por isso quando eu comecei, a coisa que a gente fala da cantoria, né? De você imitar o inglês, né? Que o americano, principalmente o americano, ele sempre dá aquela cantadinha no final da frase, e todo dublador, quando começa, cai nessa pegadinha, entendeu? De não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, e, aí sempre o diretor, saiu meio cantadinho, inflexão para baixo. E isso aí você vai pegando com o tempo. Isso aí, com o tempo, vai se tornando uma coisa natural para você. O que é mais difícil nesse processo da dublagem é justamente esse início. É você essa coisa se tornar orgânica para você, Sim, entendeu? Porque até você assimilar essas coisas todas e você fazer assim de como se normal. E no início é difícil. Não, mas peraí, pô, peraí, ele está fazendo assim, como é que eu vou fazer assado? E o fone, às vezes o fone até atrapalha. sim, Mas, sim. mas aí com o tempo você vai pegando o jeito, né? É por isso, tem muita gente que fala que dublagem é prática, né? É Quanto mais você prática, total. praticar, mais experiência você tiver, melhor. Porque realmente é todo um processo que você tem que prestar atenção. E outra coisa que eu não disse é a questão da atuação. É questão de você interpretar, de você passar a emoção, de você passar a inflexão, passar o tom daquele personagem. Você não tem muito tempo também para fazer isso. Porque às vezes você chega lá, vou fazer fulano, ele é isso dá uma coisa básica, dá um contexto e te vira.
Não, e Tem aí a dublagem é uma ótima escola para ator, porque você aprende a se virar só com a voz. sim, Então, eu conheço vários atores inclusive grandes atores, atores famosos e tudo, que já tentaram dublar e não conseguiram. Eu falei, não, muito difícil. Vou ficar sim, aqui, sim, vou ficar aqui no meu teatro, no meu cinema, aqui, não, dublagem não é para mim, não. Isso aí é muito, muito difícil. sim, Então, sim. tem gente que não consegue assimilar. Não adianta, vai ficar 20 anos tentando, 30 anos tentando, e não vai conseguir. E agora eu vou perguntar para você. A gente falou, né, de alguns nomes marcantes da dublagem, e você teve a honra de conviver com muitos desses, né? Você pode falar dubladores que se tornaram seus amigos, aquelas vozes que te marcavam, que você teve boas experiências, boas histórias, né? Agora aquele momento nostalgia e relembrar, né, momentos bons com essas grandes vozes da história da dublagem. Olha, graças a Deus eu fui muito bem recebido na dublagem. Todos me trataram muito bem, com muito carinho. Alguns me ajudaram bastante. E, poxa, nossa, Orlando Drummond, pô, sempre foi uma pessoa sensacional, um cara engraçado, piadista. Pô, Isaac Bardavi, quem mais? Jomeri, Jomeri Pozzoli, Fiore. Eu conhecia essa galera. Alguns já na fase final, assim, né? Eu entrei em 2000, final de 2005 para 2006, né? O Seidel, na época que ele dirigia na Herbert aqui no Rio, gente boníssima. E, assim, alguns realmente se tornaram meus amigos. Cara, eu tenho prazer de dizer assim, pô, sou amigo do Hélio Ribeiro, sou amigo do Elcio Romar, sabe? Pô, pessoas sensacionais. Mário Jorge, Manolo Rey, pô, pessoas que estão no meu coração, cara. Pessoas que eu admirava, que eu cresci ouvindo e hoje eu posso dizer que são meus amigos. Pô, isso é uma conquista que assim, não tem preço. Sim, sim. E você falou só grandes nomes assim, pô, gente do alto escalão, sabe? E isso que é legal, né? Você falar assim, putz, eu sou amigo desse dublador, né? Dá uma sensação muito bacana, né? Agora, Nando, vou fazer uma outra pergunta para você, que é o seguinte, né? Também tem uma questão pessoal aí. Uhum. Personagem de alguma franquia, ou um Hum. ator que você ainda gostaria de dublar, gostaria de ter a oportunidade de dublar na sua carreira? Um ator, assim, especificamente, não. Uma coisa que eu tenho muita vontade um dia é de, sei lá, uma coisa que eu ainda não realizei, protagonizar uma novela mexicana. Olha, Já fiz personagens, assim, antagonistas, né? Personagens importantes e tal, mas fazer um protagonista legal, assim, de novela, não, é uma coisa que eu ainda pretendo fazer. que legal. E falam que as novelas mexicanas são bem difíceis, né? Porque eles têm toda uma atuação diferente, né? Coreanos também, né? Doramas ali, É, é tudo. Cada um tem o seu estilo de atuação e você tem que se adequar. Às vezes é mais gritado, às vezes é mais para dentro. Então, é muito legal isso. Mas voltando aí, né? Vou perguntar para você se você tem alguma história, alguma vivência na dublagem divertida que você gostaria de compartilhar, alguma coisa que você passou, que foi uma história legal aí que você gostaria de contar, porque eu sei que os dubladores, né, tem muitos dubladores que têm histórias que acontecem, causos e tudo, né? Eu sempre ouço como fã essas histórias, eu adoro isso. Então, se tiver alguma história legal que você gostaria de compartilhar com a gente, ia ser muito bacana. os vozerios são sempre engraçados, né? E sempre quando a pessoa quando está começando, ela faz muito vozerio. Vozerio, ponta, né? E na época porque eu ainda peguei essa época, a época que se dublava todo mundo junto, né? E às vezes eram por 6, 7, 8 na bancada, né? E sempre tinha uma coisa engraçada, né? Assim, a pessoa que entra na fala do outro, sabe? Agora, de uma cena assim específica,
Eu não estou conseguindo lembrar agora, mas sempre tem esses causos engraçados, assim, sabe? Alguém falar uma pérola num vozerio. Você tá maluco? Como é que você fala isso no vozerio? Não sei o quê. É, já dei altas risadas, assim, no estúdio. E é um momento para o que o dublador tá mais se divertindo, sabe? Porque é uma coisa que vai ficar no fundo. E o que eu acho legal é que tem os dubladores mais experientes, né? Eles faziam isso que você fala, né? Falam umas coisas assim, putz, como que isso passou? Teve um vozerio engraçado. Assim, eu não vou citar nomes, eu não vou citar nomes, mas assim, foi engraçado. O diretor falou: ó, a cena é aqui e tal, restaurante e tal. Ó, é zum, 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 xixi, minha nega. Não quero entender nada. É zum, zum, zum. Tá? Fala aí e tal. É só para preencher. E aí, pô, o pessoal começou: não, quem é você? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Do nada, um dublador, que eu não vou citar o nome, falou: patati patatá. Aí o diretor: como é que é? Patati patatá? Não, né? Não, eu falei zum, 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 mas peraí, patati patatá também não, né? Eu lembrei dessa agora. Nossa! E também, né, acho que tem também a questão, não sei se direitos, né, porque Patati Patatá, não sei se seria uma marca, né, não sei se poderia, né, falar, né, sem dar alguma É, questão jurídica, né, também, mas enfim. mas nem foi pro ar, né? Nem foi pro ar. Não, volta. Não, patati patatá não, né, meu Ah, filho? ai, ai, ai. Aí, uma coisa que eu também queria perguntar para você, Nando, que eu vejo muito dublador migrando para a direção de dublagem, né? Uhum. Muitos dubladores que eu vejo que migraram para a direção de dublagem e tudo. E eu queria perguntar para você se você também fez essa migração, se você já teve experiência com direção de dublagem, e como que é para você a parte de direção, de dublar, como é que viver esses dois lados diferentes, né? Porque são duas responsabilidades diferentes. Olha, eu já tive experiência na direção, mas eu nunca me considerei um diretor. Não, eu sou um diretor porque, na verdade, eu estava quebrando um galho, né? Um colega uma vez falou: pô, vou ter que. Minha filha está no hospital, não sei o quê. Pô, você tem como render aqui para mim no estúdio, dirigir três pessoas, três dubladores? Eu falei: posso. E aí, assim, foi um dia, sabe? Assim, então, mas é interessante, né? Você cuidar do trabalho do outro, né? Porque o diretor nada mais é do que um colega assistindo um outro colega, cuidando do trabalho do outro colega, né? E você tem que ser meio psicólogo também, né? Porque tem dubladores com personalidades totalmente diferentes, né? Tem uns que ficam meio nervosos, né? E aí você tem que, não, vai aqui, vai ali, né? Tem que ser meio psicólogo. Sim. Mas eu, Eu. eu, Pode eu hoje, assim, eu sempre só dublei. É, direção é uma coisa que eu nunca almejei na minha vida, assim. Talvez lá, quando eu já tiver mais velho um pouco, quiser ficar mais sossegado, sabe? Não ficar rodando tanto, né? Aí talvez eu aceite dirigir, assim, mas é uma coisa que no momento eu não penso, não. Interessante, é muito interessante você dizer isso. Justamente por isso, Nando, eu vejo muito dublador já migrando para a direção de dublagem e tudo, né? Que já tiveram experiências, né? Uhum. Eu entrevistei a grandiosa, excelentíssima Marlene Costa, né? Que É, tem um currículo de direção de dublagem. Nem deu tempo de eu aprendi, falar sobre isso. aprendi muito com ela. E olha, uma pessoa sensacional. E assim, não deu nem tempo de eu começar a conversar tanto com ela de direção, porque né, o tempo era muito curto, mas ela esbanjava muito conhecimento, sabe? E uma vivência muito legal, né? É Então, impressionante. assim, a direção de dublagem também é uma outra responsabilidade, né? Porque você está nas suas costas o produto final, né? Você tem que Sim, entregar aquele produto harmônico com as vozes combinando, o trabalho bem feito para o cliente, né? Que é o que manda, né? De certa forma. sim. Então, é muito legal isso, como que a direção de dublagem funciona, como a dublagem é, e os dubladores também migrando. E é legal você dizer que você não tem essa pretensão agora, sabe? Que Não, é uma não. coisa que, tipo, você quer ir dublando, quer ficar de boa, e se pintar no futuro, eu
entro. E Eu, é assim, muito legal não, isso. é uma coisa que eu não almejo, mas se acontecer, beleza. Né? Mas Sim. eu amo dublar. Dirigir, sim, foi uma experiência legal, mas eu gosto muito mais de dublar. Cara. Sim, sim. E antes da gente ir para a gente comentar dos seus trabalhos, que eu tenho bastante trabalho aqui para você comentar e tudo, Uhum. eu queria perguntar que é o seguinte, né? O dublador, né? Ele tem uma questão que eu acho muito, muito interessante, né? Que é a questão dos cuidados, né? Do cuidado com a voz, do cuidado daquela questão, né? Porque antigamente, né, a gente tinha aquela questão, né, que o cigarro dava uma voz mais rouca, né? Então, É, muitos jogadores das antigas, né, que fumavam, eles conseguiram atingir essa voz, assim, esses timbres, mas aí é uma coisa que de certo ponto, né, acabou custando também a saúde, né, e tudo. Eu sim, queria perguntar para você, você como um dublador dos anos 2000, né, que já estava numa onde isso já estava começando a ser pensado em questão de cuidados, como cuidar da sim. voz, exercícios de dicção também, né? Como que é para o seu processo de cuidado da voz? Você faz exercício de dicção para melhorar? Você faz, né? Como que é o teu processo do cuidado à voz, que é muito importante, né? Porque a tua voz é o teu instrumento de trabalho, né? Total, sim. Olha, eu não sou muito de assim, aquecer a voz para dublar. Eu procuro ter aqueles cuidados básicos, assim, de não beber gelado, entendeu? Procurar proteger a garganta, né? Não ficar me expondo tanto. Mas esse negócio do cigarro que você falou é interessante, né? Porque antigamente se fumava até dentro do estúdio. As pessoas Sim. dublavam com um cinzeiro ali na bancada. E é uma coisa que hoje em dia, nossa, é inimaginável, né? Assim, um absurdo, né? Mas isso já aconteceu. E dicção, assim, eu fiz fono durante muito tempo. Eu fazia os exercícios lá com a fono, eu tinha algumas coisas ali para corrigir, mas no meu dia a dia eu procuro só ter esses cuidados básicos, assim, de não de não expor tanto a garganta, de não forçar tanto. E aí isso é de cada um, né? Cada dublador tem o seu processo, né? Sim, sim. Porque é uma coisa que está muito em evidência, né? Porque hoje em dia é complicado, né? Porque até o clima tá esquisito. Às vezes um dia tá quente, outro dia faz frio e a tua voz já vai, sabe? Se você não cuida, sua voz já. Então, assim, né? Eu já vi muitas histórias de dubladores que dublaram com gripe, dublaram com a garganta ruim, sabe? E tiveram que se virar, né? Porque não tem como você adiar, porque a Eu vou dublagem falar, ela é no imediatista, né? Você tem que é, fazer, porque senão atrasa todo o cronograma do eu vou trabalho. falar uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem. O Pinguim, por exemplo, eu dublei extremamente gripado. Caraca, olha só. Já já a gente vai falar sobre isso, já já. Por aí, que daqui a pouco a gente vai falar desse grande trabalho do Nando. Mas antes, para a gente dar aquele aquecimento legal, você participou de um desenho, que é um desenho, né? Agora falando dos seus trabalhos, você fez um desenho que é um desenho da nova Cartoon Network, é um desenho que criou muita legião de fãs, né? Muita gente gosta, que é o Incrível Mundo de Gumball. E você fez Uhum. dois personagens lá, você fez o Roberto, que era o Roberto, eu acho que eu fiz mais. É. foram esses dois personagens que você fez, né? Aí eu queria perguntar para você como é que foi fazer esses dois personagens na franquia. Você fez alguma coisa para diferenciar de um de outro? Como é que foi todo o processo desses dois personagens? Como foi a experiência de fazer eles? Olha, o outro, assim, eu confesso que eu lembro mais do Roberto, porque foi o que eu dublei mais, né? Então, sim, eu procurava seguir o original, né? Isso eu faço com qualquer trabalho, né? Eu sempre procuro seguir e chegar o mais próximo do original possível, né?
Sim, sim. E é Mas, muito legal. mas era muito legal fazer o Boberto. Estou na internet, é a maior fonte de conhecimento do mundo. Por que você não se conecta? Eu preparei uma série de eventos tão magníficos em sua construção que vai quebrar toda... Destruir. Outro trabalho também que você chegou a fazer foi o Diabo do Cuphead, né? A série. Eu acredito que é um trabalho que muita gente fala, né? Seu trabalho, né? É uma série que eu confesso que eu não conheço, né? Não tenho muito conhecimento, mas você faz um personagem lá, né? Eu sei que você faz uma voz até um pouco diferente, né? Dá uma modulada e tudo, né? E como que foi esse trabalho para você? E essa questão também de manter essa voz, né? Para fazer essa voz do personagem. Como é que foi? Como que você chegou a descobrir essa voz? Você seguiu o original? Você tentou trazer um pouquinho de você? Como que foi? Eu mesclei um pouquinho ali. Tem um pouco do original, mas eu peguei um pouquinho também da minha personalidade, né? E foi uma escalação, assim, nem foi teste, né? Foi uma escalação mesmo. Quem dirigiu, assim, acho que até vai ter uma nova temporada, não sei. Mas foi o Léo Martins, o dublador, né? E foi ele que dirigiu esse desenho. E era uma diversão fazer, cara. É muito engraçado. E rendeu até uma certa polêmica, né? Porque eu já vi até vídeos no YouTube de pastores e padres falando: não, esse desenho é prejudicial para a criança porque tem um diabo, não sei o quê. E é uma bobagem, porque se você for ver o desenho, o diabo só se ferra o tempo inteiro. Então, pô, que mau exemplo é esse? Na verdade, o desenho está dando um bom exemplo, que o diabo é ruim e ele só se dá mal. E outra, Nando, esse papo, né? Pô, eu vi Meninas Superpoderosas, o Ele, que é um exemplo naquela época, aquele personagem para criança, sabe? Então, assim, é uma coisa meio descabida. E você falou bem, né? Ele erra, né? Então, já está dando uma mensagem de que se ferra, se dá mal, né? Então, Quem tenta fazer maldade vai se dar mal. Exatamente. Mas é um trabalho bem legal que você fez aí. Ele não escapou! Ele jogou, perdeu e a alma dele agora pertence a mim! Vou pegar aquele garoto! Agora, eu vou pegar um trabalho, Nando. Sempre que eu puder e tiver dublador que eu entrevistar que fez esse desenho, eu vou falar, mesmo que seja ponta, qualquer coisa, que é o Ben 10, e você fez especificamente o Ben 10 do Universe, né? Você fez um dos aliens do Ben 10, né? Chegou, acho que, a fazer uma vez o Iguana Ártica, né? Se eu não estou equivocado, né? Mas tinha aliens que não tinha voz, vamos dizer assim, que continuava, né? Às vezes era um dublador, aí era outro, tudo mudava muito, né? Mudava muito, né? Mas teve um alien que você chegou a fazer várias vezes ele, né? Que é o Cucorocoide, né? Que é o alien galinha, né? Do Ben 10 e tudo. E é um alien, né? Que ele tinha poder de lutava e tudo. Eu queria perguntar para você, né? Eu sei que ele é um personagem até pequeno e tudo, mas como foi para você fazer esse personagem, esse alienígena? Aliás, eu quero agradecer a diretora e também minha amiga Aline Guese, que foi ela que dirigiu esse desenho, né? Cara, tem tantos anos que eu dublei isso, já tem mais de 10 anos. Mas, cara, é um desenho que, sabe, você trabalha se divertindo, né? Você sai de casa para se divertir, não é, né? É mais diversão do que trabalho. Todo mundo prende a respiração e aí pula! Sim, sim. Putz, eu quero muito trazer a Aline Guedes, porque realmente eu queria perguntar como é que foi essa parte da direção, né? Gosto muito dela, gosto bastante dela. Ela é muito legal. Espero um dia poder trazê-la aqui no quadro Papo com o Dublador, né? Mas aí, depois desse trabalho, tem um outro trabalho, né? E desse ator, você começou a fazer bastante trabalhos desse ator que eu percebi, que é o Paul Walter Hauser, né? Sim. E um papel aí que se destacou, né, que eu vi,
foi o Arraia do Cobra Kai, né? Cobra Kai. E eu quero perguntar para você, né, não só sobre esse trabalho específico, que é um cara que está crescendo em Hollywood, está aparecendo cada vez mais em outras produções e tudo. Como que foi o primeiro contato com esse ator? Como é que foi todo o processo? Foi um desafio, porque ele é um cara extremamente difícil de dublar, porque ele tem muita nuance e ele não para de bater boca. Ele tem muita, que a gente chama na dublagem, né? Ele tem muita mumunha, né? Ele bate muita boca, né? Então, você, para preencher isso, às vezes a tradução, às vezes, tá faltando palavra, você tem que colocar palavra, entendeu? Mas é um grande ator, um ator e um grande ator cômico, né? Ele tem uma comicidade muito grande, né? E ele é a parte cômica do Cobra Kai, né? Sim, sim. Não, E é engraçado que quando falaram, não, você vai fazer, tem um personagem para você aqui no Cobra Kai. E eu já tinha visto isso antes, eu já acompanhava o Cobra Kai antes do Cobra Kai para Netflix. Eu acompanhava quando estava no YouTube Premium, tinha só no YouTube. E aí, quando eu vi esse personagem, eu falei, eu tenho certeza que é a cara das pessoas me escalarem para ele, né? E aí, quando tem um personagem para você aqui no Cobra Kai, eu falei, pô, eu tenho quase certeza que vai ser o Arraia. E batata, não deu outra. Rock de verdade, cara. Os anos 80 foram a melhor época de todas, não acha? Eu só tinha 5 anos, mas mesmo assim. Dramática, né? Com ele, né? Blackbird, né? Sim, e como você disse, né? Ele é um cara que ele tá passeando pro drama e tá fazendo comédia. Você se sente mais à vontade dublando ele na comédia ou no drama? Você gosta, no caso? Boa pergunta. Eu amei dublar o Blackbird, cara. E ele fez um trabalho dele de ator e foi uma responsabilidade muito grande, porque, pô, eu falei, pô, eu não posso estragar o que ele fez, cara, porque que trabalho impecável de ator. E aí eu tenho que agradecer a Bruna Lanes, que dirigiu, e a direção dela foi impecável, impecável. Eu não sonho em matar mulheres, eu só tenho muitos sonhos matando elas. Eu gosto dos dois. Eu gosto de transitar tanto na comédia quanto no drama. Não tenho predileção, sério mesmo. Legal. E é legal quando o ator também tem essas nuances, né? Porque daí, se você pegar um ator sempre de comédia, você não tem muito para onde ir, né? Ou um ator só de drama, né? Não experimentar um pouco a comédia. Então é legal esse ator que transita nesses dois gêneros, porque você varia mais, né? O cardápio, vamos dizer assim. Agora, eu vou chegar no outro desenho que também marcou muito a minha vida, que é a franquia Drama Total. Eu já comentei um tempo atrás, né? E eu também vou fazer outro comentário sobre. Drama Total, para mim, a primeira temporada e tudo, para mim, acho que é um dos melhores elencos de dublagem já escolhidos, assim. Porque é uma união de tantas vozes marcantes entre si, e eu vi que isso se repetiu, né? A qualidade das vozes se repetiram, tanto nas outras temporadas e na que você dubla, que é a Nova Ilha, né? Que você faz o Rodney, que é um personagem que eu gosto daquele jeito dele, meio bobão, meio atrapalhado. Ele que se apaixonava. Ele que se apaixonava por todas as meninas lá, se apaixonava por uma e depois ele se apaixonava por outra e tudo, né? Ele era um cara da roça e tudo mais, né? E você chegou a dublar esse personagem do Drama Total. Eu queria perguntar para você se você tem memória de como foi dublar o Rodney, que ele também é um papel mais pequenininho, né? Ele apareceu bem pouco, mas é um personagem que me marcou de certa forma e a sua voz combinou muito com o jeito dele, né? O jeito bonachão. Você tem alguma lembrança de como foi fazer esse personagem? Tenho. Isso foi dublado na Audio News, né? Direção da Ana Lúcia. Ana Lúcia Menezes? Isso, Ana Lúcia Menezes. Cara, foi muito legal, cara. Muito legal. E eu lembro quando eu cheguei no estúdio, ela deu mais ou menos um briefing assim, do personagem. Eu falei, cara, Nando, vai, é a sua cara, vai. Aí, quando eu comecei a falar, agora eu entendi.
Jasmine e eu... Claro! Ah! Não, espere! Assim! Ah! Foco, Rodney! Foco! Nossa querida Ana Lúcia Menezes. Saudosa. Saudosa, É exatamente. uma Grande cantora. pessoa maravilhosa. Mas tá a filha dela, a Bia, aí, seguindo o legado dela, mandando super bem. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso a filha seguir com muito brilhantismo o legado que a mãe deixou. É maravilhoso, é sensacional isso, né? Aí agora, Nando, indo para a parte dos games, né? Que você também foi na área dos games, você fez League of Legends, que é outro game que também tem uma gama de dubladores assim. Bem. Você olha e fala assim, putz, esse cara dublou. Você fez o Doutor Mundo, né? Que é Sim. assim, né? Eu imagino, não sei, que olharam você, é a cara do Nando fazer o Doutor Mundo. Pode ter... Mas como que foi? E aí aí é um ponto que eu quero trazer, porque assim, game é uma outra ideia. Eu trouxe aqui a Beatriz Benberg, que ela faz a Freya do God of War. E é uma outra, e ela contou como é que é a dublagem nos games, né? E é uma outra vibe, é um outro processo. Eu quero perguntar para você como é que foi o processo de fazer o Doutor Mundo e dublar games. Como foi para você a experiência de dublar games? Legal essa pergunta. E, na verdade, o League of Legends foi o primeiro game que eu dublei na vida. Eu nunca tinha feito, né? E realmente é um processo completamente diferente, né? Você ouve o original, né? Não tem imagem. Não tem imagem, né? Você ouve o original e vai em cima. Né? Você procura seguir mais ou menos o mesmo tempo que a pessoa fez, né? Vai na onda ali, né? Cara, foi muito legal, né? Porque o Leonardo Santos, né? Que dirigiu, ele é muito amigo meu, né? E ele me mostrou alguns personagens, né? Eu falando com ele no MSN, olha só quanto tempo tem isso. Olha. Aí ele encontrou comigo, aí me mostrou assim algumas figuras assim dos personagens, né? Aí ele falou, pô, cara, escolhe aí quem você quer fazer. É sério isso? Não, escolhe aí. Aí quando eu vi aquela figura grandona, né, com aquela língua de fora, assim, aí eu falei, é esse. É Doutor Mundo. Não tem outro. Ele, beleza, então você vai fazer o Doutor Mundo. Foi assim, eu que escolhi. Que legal, que legal. Doador de órgão! Pagar primeiro! Mundo fazer pausa para pegar mais atestado. Ele me deu algumas opções, né? Ele falou, cara, vê aí qual que você vai mais com a cara aí e é teu. Eu falei, pô, obrigado. Que legal, muito bacana. Aí teve outro trabalho também que você fez, Nando, que é o Wally, do Jellystone, né? Sim. Que era outro desenho também, que ele era um jacaré, esse jacaré me lembrava muito o jacaré do Pica-Pau lá, que fazia o negócio dos lá. Aquele jacaré era uma figura. Pô, e foi uma honra fazer, porque, pô, é um personagem, cara, de um desenho, assim, icônico, né, da minha infância. E, pô, e era dublado pelo Lima Duarte, né? Pô, então, cara, que honra, que responsabilidade fazer, né? Sim, sim. E quando você fez o personagem, você teve a questão de seguir alguma coisa que o Lima fez ou você foi do teu jeito? Não, foi do meu jeito. É o que eu normalmente faço, né? Eu vou em cima do original. Eu ouço, ele faz mais ou menos assim e vou seguir o mais próximo possível. Quem é aquele? Nossa, Catatau! Que eu parei? Catatau, assina o meu gesso. Sim. Eu tô perguntando. Há exceções, né? Assim, Sim. às vezes, quando a voz, assim, não tem. Quando eu vejo que a voz não tem nada a ver com a figura, eu falei, não, vou fazer uma outra voz aqui, que isso aí não vai rolar, não vai ficar orgânico para mim. Sim, sim. Eu falo isso, né? Até porque tem toda essa questão, né? Se eu não me engano, quando o Mário Monjardim, né, deixou de fazer o Salsicha, os dubladores que vieram, né, tinha essa questão, né? Porque a voz do Monjardim no Salsicha é uma coisa muito icônica aqui no Brasil. Era um jeito muito único e tinha um pouco do Monjardim lá, sabe? Tinha um pouco do jeito dele. Então... meu filho, diabo, é um monja, isso é um monja.
Nossa, assim, eu até comentei numa entrevista que se eu encontrasse com outro, conversasse com ele, eu ia ficar rindo, porque o jeito dele é engraçado, né? O jeito dele falar e tudo, né? Assim, o Newton da Mata no Bruce Willis e o André Filho no Sylvester Stallone, cara, fala português. Cara, por mais que, assim, teve grandes dubladores profissionais maravilhosos que fizeram depois, mas não adianta, é aquela voz que marca, fica, né? Não tem como. Sim, com Mas certeza. tem que continuar o trabalho, né? Não tem jeito. Tem que substituir. Exatamente. E aí agora a gente falou um pouco, agora a gente está indo numa área mais de anime, né? Porque eu Sim. entrevistei um monte de dublador aí que teve, inclusive eu entrevistei a Isabel de Sá, que acho que qualquer anime já feito dos anos 90, ela fez voz, assim, é uma coisa muito legal. E você fez também anime, você fez o Argo Garcia da franquia Blade, né? Que era Nossa. aquele brinquedo que você soltava e virava e tudo. Era uma febre. Na minha época, aquilo era uma febre, né? E hoje em dia eu falo, nossa, não tem tanta graça isso, né? O negócio girando. Mas enfim, né? Mas na época era, né, um frisson. E você fez esse personagem, né? Eu quero perguntar para você como é que foi tua experiência em dublar animes, né? Porque a gente falou de game, falou de desenho, falamos de série, tudo. E agora a gente está numa outra toada, que é o anime, que tem uma outra pegada. Como é que foi para você dublar esse personagem nessa franquia? Eu lembro que, se não me falha a memória, talvez tenha sido, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros animes que eu dublei. Uhum. E ele era meio valentão, né? Assim, foi bem legal, cara. A Márcia Coutinho, a diretora, né? Que dirigiu esse desenho. Foi bem legal, mas isso tem tanto tempo que, assim, eu confesso que eu não tenho tanta recordação desse trabalho assim. Eu lembro mais ou menos do personagem, assim, mas eu não. Eu acho que eu nunca assisti Beyblade, cara. Pode ser uma falha grave minha, mas eu acho que eu nunca assisti Beyblade. Vamos acabar com essa equipe. Vamos vencer isso e sair daqui de uma vez por todas. Eu entendo, assim, porque tem até a questão, tem muitos dubladores que não veem os seus trabalhos, né? Porque tem a questão da autocrítica. Ah, uma ótima pergunta para eu fazer para você. Boa. Ó, veio na cabeça, eu já solto. Manda. Você também é assim? Você é um dublador que não vê os seus trabalhos, porque se você vê, você pensa, eu poderia ter feito isso melhor? Ou você fala, trabalho feito, vou aproveitar? Como é que é? Você também não vê os seus trabalhos ou você vê os seus trabalhos? Não, eu assisto. Eu até gosto de assistir, até eu sou muito autocrítico, né? Então, até para eu ver assim, pô, ficou ótimo, adorei, gostei de tudo, ou não, pô, isso aqui eu podia ter feito melhor, não, pô, da próxima vez eu vou fazer mais assim, mais assado. Eu gosto de assistir. Mas eu confesso que me dá uma vergonhinha quando eu assisto coisas assim de 10, 15 anos atrás, assim, eu falo, nossa. Mas, cara, é normal, normal. Eu tava num outro momento ali, eu tava começando, eu tava ainda me aperfeiçoando. E o dublador, ele tá sempre melhorando. Você nunca pode achar que agora eu sou o bonzão, agora eu sei tudo. E a gente está sempre aprendendo. Você pode ter 20, 30, 40 anos de dublagem, você está sempre aprendendo. Né? Todo Sim. dia você aprende alguma coisa. Sim, e é sensacional isso, né, Nando? Porque a profissão do dublador não é uma profissão que, tipo, eu já fiz vários anos, eu fiz 500 papéis protagonistas e tudo. Não, você sempre aprende algo a mais, porque o mundo se transforma, o mercado se transforma, a linguagem audiovisual se transforma, e logo a dublagem também acompanha isso. Então, você é uma pessoa que tem que se adaptar, é isso. Né? Tem A que estar dublagem é antenado. uma adaptação, né? Uhum. E tudo mais. Outro trabalho também que você fez, que é uma série que tem o nome do seu personagem, né? Que é o Damian, que foi uma série que, se eu não me engano, foi uma série derivada da Profecia, né? Da franquia da Profecia, Sim, alguma coisa profecia. assim, né? Isso. E é uma série meio de suspense, terror, que, ó, por isso que eu falei, eu peguei vários papéis diferentes aqui para Não, debater. legal.
que é uma área completamente diferente, né? Uhum. Que é o terror, né? Tudo, né? Que tem que ser uma coisa mais para dentro, tem que tomar cuidado, né? Para trazer aquela imersão, né? Porque se errar, né, no terror, a pessoa perde. E hoje em dia tá muito difícil o terror ser efetivo, porque ninguém mais se assusta, ninguém mais tem medo, porque as coisas estão cada vez mais, pô, hoje tem criança vendo filmes de terror e fala assim: "Ah, nossa, tipo, gente vendo Exorcista e não tem medo". Eu até hoje tenho medo. Mas tem gente que não, tem gente que assiste de boaça, assim, né? Nossa, eu tenho uma experiência com Exorcista. A primeira vez que eu assisti Exorcista na vida, eu tinha 8 anos. Eu, Olha. pois é, na casa de uns amigos na rua onde eu morava. E eles meio. E eu querendo sair com medo. E não, fica aí, as pessoas me agarrando. Cara, eu fiquei uns 2, 3 meses dormindo de luz acesa. Esse filme me traumatizou. Eu fiquei anos de tendo pesadelo com o filme. Até hoje eu não gosto muito de ver o Exorcista, não. Eu acho pesadíssimo. É pesado, né? É. Pesado. Mas Mas, como que foi para você fazer o Damien numa série de terror aí? Como é que foi esse processo, esse trabalho seu? foi um teste, né? Me chamaram para fazer o teste para o personagem, eu passei. Cara, pô, uma série maravilhosa. Eu não sei por que o Damien não a série foi cancelada, na verdade, né? E tinha muito pano para manga ali, dava para render bastante coisa ali, várias temporadas. E não sei o que aconteceu. Pô, a série é muito boa. Eu adorei fazer. Sim, sim. Às vezes quando eu terminava e a série é pesada, né? A série é bastante, assim, tem uma carga bem pesada. E às vezes eu saía do estúdio meio, pô, peraí, não vou embora agora não, deixa eu beber uma água aí. Deixa eu ver um vídeo do Teletubbies aqui para dar uma É, aliviada. Não, então, mas às vezes, não, tem filmes que, tipo, são pesados, eles ficam dentro de você. Você tem que ver uma idiotice, uma besteira para, sabe, o e cérebro ficar relaxado. eu lembro que na época, quando estreou, né? Aí eu fui assistir com a minha mãe, né? Minha mãe gosta muito de ver filme, série. Aí no final do primeiro episódio, ela falou: Nando, me desculpa, você é meu filho, eu te amo, eu amo o seu trabalho, mas para mim não dá não. Dá não, vou passar mal, vou ter pesadelo. Me disse coisas que ela não saberia. Ela fez alguma coisa comigo. Tive visões da minha infância, de quando eu era criança. Olha só, curiosidades, coisas que você está descobrindo aqui, gente, aqui nessa grande entrevista. Mas agora, Nando, eu descobri que você dublou esse personagem. Eu quero saber como é que foi, porque eu não vi esse filme dublado, né? Eu Uhum. vi legendado, né? Na época que saiu e tudo, né? Uhum. Mas você fez um personagem da Marvel, né? E como eu sou um cara Marvete, né? Você fez no filme do Craven o Rhino, né? O Alexei Sevich, né? Isso. Que é feito pelo Alessandro Nivola, se eu não me engano. E foi né? O Alexei Sevich, ele né? Nos quadrinhos, ele é russo. Daí eu queria perguntar para você como é que foi fazer esse vilão no filme do Craven, né? E também se você anexou o sotaque, se você brincou, como é que foi esse trabalho, que é um trabalho até recente seu, né? Que É. você fez, né? Como é que foi fazer o Craven, não, o Rhino? Pô, cara, eu adorei fazer. Pô, sabe, às vezes sabe aquele personagem que parece que foi feito para você, cai como uma luva, né? E, pô, só agradeço, né, o Rodrigo Oliveira aí que dirigiu, né, que me escalou pro personagem. Mas eu não fiz sotaque, não. Acho que foi até por recomendação. Eu falou, não, não precisa botar o sotaque, não. Falei, tá bom, é porque a gente ainda até no começo eu falei, pô, faça um leve sotaque? Não, pediram para não fazer. Então, ficou normal mesmo. Mas, cara, adorei. Inclusive tá no HBO Max. Tá na plataforma aí. Sim. Se vocês quiserem ver o Nando dublando aí o Rhino,
o filme do Craven, vão lá na HBO Max conferir, nem que seja só para ver o Nando dublando, porque, olha, eu vou te falar, o filme do Craven, para mim, não é filmaço, né? nenhum. Eu pretendo assumir o controle das transações dele. Um de vocês vai ser meu sócio. O interessante, né, é que você fez um personagem da Marvel Studios, né? Se eu não me engano, a última encarnação que fez o Rhino foi o Paul Giamatti e a dublagem tinha sotaque. Então é interessante isso que você contou, de você não ter ido, porque isso poderia deixar o personagem muito estereotipado também, né? Para cair na caricatura é uma linha assim, entendeu? Mas se pedissem para fazer o sotaque, eu faria. Mas eu acho que ficou bom do jeito que pediram. Sim, sim. Mas agora chegamos na cereja. Nando, agora chegamos na cereja, porque assim, você fez, né, o Colin Farrell na série do Pinguim, que é uma série que, assim, gente, assistam, vale muito a pena. Você que gosta de quadrinhos, você que não gosta de quadrinhos, assista, porque para mim é uma das melhores séries de quadrinhos já feita, na minha humilde opinião. É uma aula de como fazer uma história de vilão. Para mim é uma aula, É. sabe? E é incrível, eu achei incrível a série. E assim, eu vou contar, né? Eu, quando descobri que o Nando fez o Pinguim, eu falei assim, eu preciso saber como é que foi esse processo, porque eu imagino como deve ter sido todo esse processo, porque o Colin Farrell, ele sumiu naquilo, não era o Colin Farrell. Era um Sim. Pinguim, porque ele estava irreconhecível com aquela maquiagem. Você chegou a fazer ele no The Batman lá, né? Sim. E tudo que tinha até uma veia até um pouco mais. É que o Pinguim do Colin Farrell, ele passeia com o drama, com a comédia. Tem momentos que você dá risada dele, involuntária, né? Mas eu queria perguntar para você como é que foi esse processo de você fazer o Pinguim. Primeiro, como que você caiu no personagem, né, no The Batman, e aí depois, quando você soube que ia ter uma série que você ia encarar esse desafio, né, e aí depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu estava no estúdio, na Delarte, né? Aí eu encontrei com o Manolo, que dirigiu o Batman, e ele chegou para mim e falou assim: vem cá, como é que você tá? Sei lá, não lembro o dia, na quinta-feira. Eu falei: tá, de quinta-feira de tarde, eu tô livre. Ah, então, eu tô com o Batman aí, cara. Pô, tem um personagem que eu acho que vai ficar muito bem em você. Eu acho que você vai gostar, um personagem bem legal. Um personagem, cara, jamais eu iria imaginar que era o Pinguim, né? Eu fui pro estúdio sem saber que eu ia dublar o Pinguim. Ó. E aí, cara, chegou no dia lá entrei no estúdio, então, tio, ele chama todo mundo de tio, né? Então, tio, pega aí no loop e tal, você vai fazer o Pinguim. Eu falei: o quê? É sério isso? Você vai ver, você vai gostar, tem tudo a ver contigo, não sei o quê. Aí eu olhei assim, de cara, assim, pô, mas esse cara é mais velho, né? Pô, tudo bem, vamos lá, né? Pô, beleza. E aí ele falou: cara, não é velho, não, cara. Tu sabe quem é esse cara aí? Eu falei: cara, não faço a mínima ideia. É o Colin Farrell. Eu falei: o quê? É ele mesmo. Cara, com aquela maquiagem ali, eu nunca ia imaginar que era ele, nunca. E aí a gente fez, foi até uma participação pequena, né, do Pinguim ali, né? Mas, pô, foi uma grande experiência, cara, uma grande experiência. E o Manolo, ele soube conduzir o trabalho maravilhosamente bem. E aí, pô, o pessoal gostou do trabalho e tudo. E aí começou a pingar aquela. Falando lá que ia ter a série do Pinguim, né? Eu falei: pô, será, cara, série do Pinguim e tal? Confirmou, vai ter mesmo o Pinguim. E aí já tinha até data já para estreia, né? Aí eu comecei a estrear, falei: pô, cara, mas até agora ninguém entrou em contato comigo e, cara, foi muito em cima. Foi muito em cima. E aí a Unidub de São Paulo entrou em contato comigo. Na verdade, foi o diretor da série que entrou em contato comigo, foi o Marco Aurélio Campos. Ele falou: cara, estamos com um projeto bem legal aqui
de um personagem que você já dublou, e a gente queria saber se você tem interesse em fazer. Só que a gente não pode. Como é que foi, cara? Não, foi pelo WhatsApp que a menina falou. A gente não pode dizer o que é, porque é muito confidencial, mas é um projeto muito grande. E aí ele me ligou e falou: cara, é o Pinguim. Você tem interesse em fazer, só que vai ter que ser presencial, vai ter que ser em São Paulo. Você viria para cá para fazer? Eu falei: lógico, com o maior prazer. E aí a gente combinou lá os dias, né? Na verdade, eu fui. Eu tive que ir para São Paulo 2 vezes, né? Gravar em 2 blocos, né? Eu fui numa semana para gravar os 4 primeiros episódios e 2 semanas depois eu voltei para gravar os últimos 4 episódios. E foi uma experiência maravilhosa, cara. Pô, e foi um grande desafio, né? Porque o trabalho do Colin Farrell é impecável, né, cara? E eu procurei chegar o mais ali próximo possível ali do que ele fez. E eu contei muito com a ajuda do Marco Aurélio. Marco Aurélio, não, vamos, pô, até aqui ficou legal, vamos refazer isso aqui, que aqui pode melhorar, e aqui também pode melhorar. A gente foi um trabalho artesanal, cara, mas, pô, fiquei super, super satisfeito com o resultado. E tinha aquele ponto que você comentou, né? Que você estava gripado e você chegou a fazer, né? Sim, eu até falei com. Foi até na segunda semana. Eu falei: ei, Marco, tudo bem? Ai, como é que eu tô? Não, tudo bem. Você vai tirar de letra. Pô, isso aí já me deu uma segurança enorme, cara. E como Sim, ele tem o tipinho, ele arranha um pouquinho a voz ali, então saiu, até que ficou natural, entendeu? sim. E eu tô tendo essa oportunidade, né? Muito feliz de te parabenizar por esse trabalho, porque foi um Obrigado. trabalho fantástico, né? Não é fácil, Meus parabéns. Eu só queria que se desse em outras circunstâncias. O Carmine, ele era um cara e tanto. né? E assim, é um trabalho muito bem feito, porque Sim. não é fácil você pegar todas as nuances daquele personagem, que era um personagem muito complexo, porque até então você não sabia qual era dele. Se a série iria humanizá-lo e deixar o público meio que comprar, ele é um herói, ele é um vilão incompreendido, como fizeram É. com os outros personagens. E aí depois você descobre que não, que ele é um grande, né? E toda essa caminhada, e o mais interessante nisso é que ainda você torce pro personagem. Isso que é o problema. Por quê? Porque o jeito do personagem, o jeito malandro, a malemolência, o jeito manipulador dele, cara de pau, conquista o público. Eu dublando ele, eu falei: cara, eu fiquei assim meio. Tu fica meio bobo com ele, né? Porque, cara, é legal. Que vilão maneiro. Tá, mas, pô, quando ele faz. Eu não vou dar spoiler, às vezes o pessoal que tá assistindo aí não assistiu, né? Mas quando ele faz aquilo que ele fez ali, que. Eu falei: cara, não acredito que ele fez isso. Você deve saber do que eu tô falando, né? Sim, eu sei. Pô, Nossa. eu não acredito que ele fez isso. É sério, cara. Não acredito, cara. E engraçado, tem gente que fala comigo: pô, cara, tem vontade de te matar com essa porra. Eu falei: pô, cara, eu juro que a culpa não é minha. Pô, até o dublador do Pinguim ficou indignado, pô. Pô, eu fiquei revoltado, cara. Cara, como é que ele faz isso, cara? E ele manipulava as pessoas ao redor dele como ninguém, né? Ele era um mestre da manipulação, né? Sim, sim. E não parecia, porque Não. ele sabia como manipular. Ele pegava até o jeito mais, né, a própria relação dele com o menino, né? Era uma relação meio tipo você olha, né? É uma relação muito complexa, entende? Para não dar spoiler, né, da série, porque vocês têm que assistir a série. Não, digo mais, assista a série nos dois jeitos. Veja legendado e veja dublado para você ver o trabalho sensacional que o Nando fez, que o Nando entregou. Então, olha, parabéns, Nando. Esse trabalho foi um trabalho que eu achei fenomenal. E eu tô Obrigado. tá sabendo, né, desses bastidores e você contando
experiência fazendo esse Pinguim. Vamos ver, né? Quem sabe aí ele não volte aí no The Batman 2 ou numa segunda temporada, não sei. Diz o Colin que depois do final das gravações lá do Pinguim, ele falou que estava completamente estafado. Ele falou, cara, não quero tão cedo ver isso na minha frente. Mas deixa passar um tempinho aí que ele vai sentir saudade. Nada que um caminhão de dinheiro não mude a pessoa de ideia, né? Exatamente. Mas é isso. Antes da gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu quero fazer uma pergunta. É um jogo que eu faço com todos os dubladores que eu entrevisto, Nando, e obviamente você vai participar aqui dessa minha pergunta, que é o seguinte: Vamos o lá. que dublagem significa para você em apenas uma palavra? Amor. Olha só, que legal. Eu acho que já teve outras respostas sim. É muito legal como que o dublador associa a dublagem com amor, porque realmente dublagem é amor, é um amor ao outro, sabe? Fantástico. Muito obrigada aí pela definição aí. E, gente, essa foi a entrevista. Mais uma vez, eu quero agradecer muito ao Nando por ter disponibilizado o tempo dele para a gente conversar, para a gente relembrar os seus trabalhos, para a gente, como esse projeto, eu sempre falo, ele é uma preservação da memória da dublagem brasileira e uma homenagem ao nosso querido entrevistado, né, e tudo. Então, Nando, muito obrigado, de coração. Eu já admirava você, o seu trabalho, e conversando com você, você é muito simpático, e a gente te admira ainda mais, assim, conhecendo, assim, trocando ideia. E deixa aí suas palavras finais aí, tudo. Obrigado, foi uma honra, foi um prazer enorme aí poder falar do meu trabalho, dos meus trabalhos. E estamos aí, para o que você precisar aí, estamos juntos. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem aí, tá bom? E gostaria de também mandar um abraço aí para todo mundo que assistiu e todo mundo que ainda vai assistir. Obrigado. Prestigiem a boa dublagem. Exatamente, prestigie a boa dublagem, dublagem viva sempre, tá? Dublagem É isso. viva. Dublagem viva sempre. A gente sabe que está acontecendo aí toda essa questão dessa polêmica da IA. Nem entrei nesse assunto, porque a gente tem que falar de coisas bacanas, coisas legais e tudo, né? Sim. Mas a dublagem é dublagem e é isso. Eu acho que Então, a arte, a verdadeira arte, ela vai sobreviver sempre. Independente do tempo. É isso aí, gente. Então, ó, se inscreve aqui no canal, deem like, curtam, comente. Coloque aqui nos comentários qual é o teu trabalho favorito do Nando Sierpi e comente aí que dublador você gostaria de ver aqui nesse quadro, porque eu vou atrás. Eu posso não conseguir, mas eu vou atrás, eu não desisto nunca. Eu tô aqui na minha jornada para encontrar dubladores para participar do quadro. Também vai ter uma playlist no canal de todos os episódios para você assistir e maratonar. Ó, que maravilha! Boa. Vão lá, dá uma olhada que tem episódios novos também saindo, então fiquem ligados aí para mais novidades aqui no quadro Papo com o Dublador do Cine Multiverso. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado, Nando. Eu que agradeço. Muito obrigado e até Valeu, mais, gente. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.